Claro, netinhos! Vamos aprender sobre correios eletrônicos, e-mails, um tema muito importante para as provas da banca IBFC. O e-mail é um dos meios de comunicação mais utilizados no ambiente profissional. Assinale a alternativa correta sobre suas características. A. O campo ACC, a cópia carbono, serve para enviar o e-mail para outras pessoas sem que os destinatários principais saibam que o e-mail foi enviado a elas. B. O campo ABCC, a cópia oculta, permite que o destinatário do e-mail principal veja a lista de todas as pessoas que receberam o e-mail em cópia. C. O anexo de um e-mail pode ser enviado em qualquer formato de arquivo, desde que o tamanho do anexo não exceda o limite permitido pelo servidor de e-mail. D. O campo assunto A do e-mail é opcional e não interfere no envio ou no recebimento da mensagem. Explicação do vovô Nômade. Agora, vamos resolver a questão e entender cada alternativa direitinho. A alternativa I está incorreta, netinhos. O campo ACC, a cópia carbono, permite enviar o e-mail para outros destinatários, mas os destinatários principais sabem que o e-mail foi enviado para as pessoas em ACC. Quem recebe uma cópia vê quem mais recebeu. A alternativa B também está incorreta. O campo ABCC, a cópia oculta, serve justamente para que os destinatários principais não vejam quem mais recebeu o e-mail. Isso garante privacidade para quem está em cópia oculta. A alternativa C está correta. O anexo de um e-mail pode ser enviado em diversos formatos de arquivo, desde que o tamanho do anexo não ultrapasse o limite estabelecido pelo servidor. Cada servidor de e-mail tem uma limitação quanto ao tamanho dos anexos. Alternativa D, incorreta, netinhos. Embora o campo assunto A não seja obrigatório para enviar um e-mail, ele é muito importante para que o destinatário saiba do que se trata a mensagem. Enviar um e-mail sem assunto pode fazer com que a pessoa ignore ou não compreenda o conteúdo. Conclusão. Então, a resposta correta é a alternativa C. Questão 2. Sobre o uso de anexos em e-mails, é correto afirmar que A. Não há limite de tamanho para o envio de anexos por e-mail. B. O formato do arquivo do anexo precisa ser sempre PDF. C. Dependendo do provedor de e-mail, há um limite de tamanho para os anexos que podem ser enviados. D. Todos os provedores de e-mail permitem enviar arquivos executáveis, .rz, como anexos. Explicação do vovô Nômade. Alternativa I incorreta. Todos os provedores de e-mail impõem um limite de tamanho para anexos, que varia conforme o provedor. Alternativa B incorreta. O formato do anexo não precisa ser apenas PDF. E-mails aceitam diversos tipos de arquivo, como imagens, documentos de texto, planilhas, etc. Alternativa C, correta. Dependendo do provedor de e-mail, existe sim um limite para o tamanho dos anexos. Por exemplo, o Gmail permite até 25 MB por anexo. Alternativa D, incorreta. Muitos provedores de e-mail bloqueiam o envio de arquivos executáveis, .rz, por motivos de segurança, pois eles podem conter vírus. Resposta correta, alternativa C. Questão 3. Com relação às funcionalidades do e-mail, assinale a alternativa correta. A. É possível recuperar um e-mail enviado se o destinatário ainda não tiver lido, independentemente do provedor utilizado. B. O e-mail permite a organização de mensagens em pastas e categorias, o que facilita o gerenciamento das mensagens recebidas. C. O campo ACCA e o campo ABCCA têm a mesma função, ambos ocultam os destinatários uns dos outros. D. O anexo de um e-mail pode ser enviado em qualquer quantidade, independentemente do tamanho total do arquivo. Explicação do vovô Nômade. Alternativa I incorreta. Não é possível recuperar um e-mail já enviado, a menos que você esteja usando serviços específicos, como o recall em contas corporativas do Outlook, mas mesmo assim, depende de várias condições. Alternativa B, correta. A maioria dos provedores de e-mail permite a criação de pastas e categorias para organizar melhor as mensagens recebidas, facilitando o gerenciamento.
Alternativa C, incorreta. O campo ACCA permite que os destinatários vejam quem mais recebeu o e-mail, enquanto o campo ABCCA oculta os destinatários em cópia. Alternativa D, incorreta. O envio de anexos tem um limite de tamanho total, e o envio de muitos arquivos pode ultrapassar esse limite. Resposta correta, alternativa B. Questão 4. Sobre a utilização dos serviços de correio eletrônico, assinale a alternativa correta. A. O campo ACC, a cópia carbono, é utilizado para enviar e-mails em cópia oculta para destinatários adicionais. B. Para responder a todos os destinatários de um e-mail, deve-se utilizar a função a responder a todos. C. É possível enviar um e-mail sem preenchimento do campo a assunto, porém isso impede o recebimento pelo destinatário. D. O envio de anexos é limitado apenas ao número de arquivos, sem qualquer restrição de tamanho. Explicação do vovô nômade. Alternativa incorreta. O campo ACCA não é para cópia oculta, ele envia o e-mail para outros destinatários visíveis para todos. Para enviar de forma oculta, usa-se o campo ABCC. Alternativa B, correta. A função a responder a todos permite que a resposta seja enviada para todos os destinatários listados no e-mail original, tanto os do campo A para quanto os do campo ACC. Alternativa C, incorreta. O campo a assunto não é obrigatório para o envio do e-mail, e o e-mail será recebido pelo destinatário mesmo sem preenchimento, embora seja recomendável usá-lo para organização. Alternativa D, incorreta. O envio de anexos não é limitado apenas ao número de arquivos, mas também ao tamanho dos anexos. Cada servidor de e-mail tem um limite para o tamanho total dos anexos. Resposta correta, alternativa B. Questão 5. Sobre as boas práticas no uso de correio eletrônico, é correto afirmar que a. O uso de ABCC, a cópia oculta, não é recomendável, pois pode gerar confusão entre os destinatários. B. Assinaturas eletrônicas não podem ser utilizadas em e-mails enviados por servidores gratuitos. C. Para evitar a propagação de vírus, é recomendável que os anexos sejam escaneados antes de serem baixados. D. Não é possível anexar arquivos com extensão .zip ou .rar em e-mails, mesmo que compactados. Explicação do vovô nômade. Alternativa incorreta. O uso de ABCC é uma boa prática, especialmente em casos onde os destinatários não precisam saber quem mais recebeu o e-mail, preservando a privacidade de todos. Alternativa B, incorreta. Assinaturas eletrônicas podem ser utilizadas em qualquer e-mail, independentemente do servidor, desde que configuradas corretamente. Alternativa C, correta. Para evitar a propagação de vírus, especialmente em e-mails vindos de fontes desconhecidas, é uma excelente prática escanear os anexos antes de baixá-los. Alternativa D, incorreta. Arquivos com extensão .zip ou .rar podem ser enviados como anexos, desde que o tamanho não ultrapasse o limite permitido pelo servidor de e-mail. Resposta correta, alternativa C.